Porque ser antifrágil vai te colocar pelo menos 10 anos à frente das pessoas. Ontem eu fiz um teste no futevôlei para subir de nível. Hoje estou no iniciante e estou no processo para ir para o intermediário. Eu já reprovei uma vez e ontem eu fiz o teste. E aí, em paralelo, a Tati ela estava treinando do lado. E eu percebi que ela estava bem estressada naquele dia. E aí depois a gente foi conversar e tudo mais, e ela falou que ela estava bem frustrada, bem chateada, porque a sua evolução no dia não foi tão boa, né? E é muito engraçado isso, porque a gente se frustra tanto com as coisas que a gente cria expectativa, que é normal, né? Dificilmente a gente não cria expectativa de alguma coisa. A expectativa te gera, além da ansiedade, ela te gera sentimentos positivos, né? Então eu comecei a perceber e contextualizar essa situação sobre frustração e como você se torna uma pessoa mais antifrágil. O primeiro passo é a gente entender de forma simples o que é o conceito antifrágil. Para mim, basicamente, é você ganhar com a volatilidade. O que é isso? A gente precisa entender que a vida ela não é constante. Tudo, relacionamento, o seu projeto, o seu trabalho, o seu esporte, tudo ele anda num processo de altos e baixos. E geralmente as pessoas elas só conseguem lidar bem quando tá no pico do alto. Quando tá no baixo, elas muitas das vezes desmoronam, tá? Então esse é um ponto muito complexo. Por quê? Claro que a gente não é um robô, a gente tem emoções, sentimentos, mas quando você começa a implementar esse ponto dentro da sua vida, as coisas começam a ser mais consistentes. Então, os picos, eles se tornam mais tranquilos, não aquela euforia, e as quedas se tornam mais normais. E esse aqui é um ponto que eu quero trazer para vocês hoje, para a gente destrinchar. E aí, trazendo um pouco da minha história, nossa, hoje eu tô bem ruinzinho. Todos os meus pontos de inflexão, todos, eu comecei a analisar, era sempre aonde evoluía. O que é um ponto de inflexão? Um ponto que era uma virada de chave. Uma virada de chave no futebol, no trabalho, criação de conteúdo. E aí eu comecei a analisar, falei, cara, todos esses pontos de inflexão, como que eu cheguei neles? E como que eu saí dele? Como evoluir nesse processo? E aí eu percebi que eu era o causador desses pontos de inflexão. Que é basicamente eu me colocava à prova sempre. Porque o nosso cérebro, o nosso organismo, ele tende a manter a gente na defensiva. Então, sempre mantém em repouso. Dificilmente o seu cérebro vai querer um estresse interno. E estresse só é mal em excesso. Por quê? Se você, por exemplo, começa a aprender uma nova língua, ele é um benefício, certo? É algo que você vai ter um benefício claro. Só que ele causa um estresse mental porque é algo novo. Agora, se você começa a estudar inglês o dia todo igual um maluco, é um estresse, só que intenso. Então a gente pode já trazer um conceito que estresse ele é bom em doses homeopáticas, tá? Então esse é um ponto que a gente precisa trazer de forma importante. E depois que eu comecei a desenvolver isso em mim e comecei a analisar meu contexto, eu comecei a perceber que a minha ansiedade por resultado não se torna tão grande. Então, por exemplo, todo dia eu produzo conteúdo. Pelo menos um carrossel, um e-mail, um vídeo. E eu não fico esperando ter o melhor resultado possível. Porque eram duas mentalidades diferentes. A mentalidade de resultado rápido, porque o marketing automaticamente, o marketing digital, né, te vende ali que você vai enriquecer rápido, que as coisas vão ser rápido. E sim, ela é mais rápido que, por exemplo, você fazer engenharia, por exemplo, que eu fiz 5 anos de engenharia, e não tem nada garantido, e depois você vai evoluindo, né, dentro da carreira, começa com assistente,
enfim, até virar engenheiro. E aí você vai colocar aí pelo menos uns 7, 8 anos de carreira para talvez você ter sucesso, né? Dependendo aí da sua evolução. E hoje minha mentalidade. Então, qual que é o meu plano? Fazer todos os dias o que eu tenho que ser feito. E não esperar o resultado. Eu tenho que fazer isso. Meu plano é esse, eu vou executar. Ponto. E aí a gente começa a perceber que, na verdade, tudo que a gente faz não é uma verdade absoluta. É uma hipótese. Isso mudou meu jogo, cara. Mudou muito meu jogo. Por quê? Por mais que a gente traz conteúdo assim, faça isso para ter benefício tal. Faça esse conteúdo, siga essas regras para ser bem sucedido. Por mais que a gente, como criador de conteúdo, escritores e tudo mais, eles tragam essa linguagem, basicamente é um hook, é para te prender a atenção para trazer para o conteúdo. Mas tudo não passa de uma hipótese. E uma hipótese não é uma certeza. Então, vamos lá. Tudo que a gente faz, então eu estou gravando esse vídeo para você. Ele é um vídeo que eu trago uma visão sobre a habilidade de ser antifrágil. E tudo que eu estou trazendo aqui para você, de conceito, é o que deu certo para mim. Pode dar certo para você? Muito. Pode não dar certo? Também. Então coloca tudo na sua cabeça que nada é uma certeza. O seu trabalho não é uma certeza, o seu relacionamento, por mais que você queira muito, não depende só de você. Então eu posso ter certeza, mas a outra pessoa não. Resumindo, tudo é uma hipótese, uma incerteza. E quando você começa a destravar essa chave na sua vida, você para de criar uma expectativa muito grande nas coisas. Porque se eu ficar criando uma expectativa que cada vídeo que eu faça vai explodir de views, cara, eu vou ficar frustrado quando der 20, 30, 50 visualizações. Só que não é o que acontece. Para eu construir a minha consistência, eu crio um plano que é viável para mim e eu executo todos os dias sem ficar pensando no resultado. O resultado, ele é o quê? Uma consequência das minhas ações. Então tem que fazer todos os dias. Então meu plano eu faço por 3 meses, avalio o resultado, entendo os gaps e as dificuldades e melhoro. Então esse que é um ponto muito importante. Na semana passada teve, para quem não sabe, teve um ponto, talvez um dos maiores desligamentos, layoff do Itaú, e alguns amigos meus foram afetados. E eu comecei a ver a repercussão no LinkedIn, pessoas reclamando do Itaú e tudo mais. Eu realmente entendo sobre isso. As pessoas questionando os movimentos e tudo mais. Mas, sinceramente, a minha opinião sobre isso é bem clara. Na minha visão, a empresa não precisa te dar uma justificativa porque ela fez esse movimento ou não. No final do dia, a empresa precisa dar lucro. E claro que ela vai tentar dar os melhores benefícios para você, qualidade e tudo mais, mas no fundo ela tem que dar lucros, porque senão ela não vive, não consegue pagar seu salário. E eu vejo muita gente reclamando e tudo mais, mas cara, é isso, é parte da vida. Ela, todo mundo fala que a estabilidade do CLT, mas é irreal. Para mim é irreal. E quando você também pensa sobre essa incerteza, essas situações, você não pega para você. Toda vez que você estuda, você implementa esses pontos na sua vida, você entende e existe uma elevação de consciência desse tipo de situação que faz parte do processo. Por mais que você seja muito bom no que você faça, às vezes a empresa precisa cortar um custo. E se você é muito bom, provavelmente você ganha um salário condizente a isso. E às vezes precisa cortar você. Infelizmente. Eu já fui coordenador de projetos e tive que desligar pessoas porque estava com um gap de lucro, não estava dando lucro aquela época, pandemia e tudo mais. Então faz parte do jogo. Entende? Faz parte, esse ecossistema que eu quero trazer para vocês, essas visões, é para te questionar e fazer você expandir sua consciência para falar, cara, eu tô com uma dificuldade muito grande de passar por circunstâncias negativas, porque todo mundo passa. Todo mundo passa. Não existe alguém que não passa.
Provavelmente você deve, com essa era digital, parece que todo mundo é perfeito e tudo mais, mas é real. Todo mundo passa dificuldades. Eu passo, você vai passar, todo mundo. Pessoas muito ricas passam, todo mundo passa. Faz parte da vida. E aí você tem duas opções: ser a vítima ou arrumar uma solução para isso e aprender com esse ecossistema. Sabe? Então esse é um ponto muito importante. E a gente vai para um ponto que é o que fazer? Como me preparar para essas situações? Então o primeiro passo é tudo que você fizer, ame o processo. É um pouco coach, mas faz sentido. Por quê? Hoje meu canal tem quase 100 seguidores. Muito feliz com a evolução. O plano é cada vez mais construir a minha comunidade aqui. Mas para alguns, pode ir lá e falar, cara, mas só 100 seguidores? E para outros, pode falar assim, nossa, mas são 100 pessoas. Você tem noção que 100 pessoas é muita gente? Porque quando a gente começa a ver por seguidor, a gente quer ter 100, 200, 300 mil seguidores. E é o plano, é o plano. Mas são 100 pessoas que te acompanham. Cara, é muito maior que uma sala de escola, uma sala de faculdade. Então se comprometa hoje com o resultado que você tem. Entende? Ame o processo. Ame o máximo possível. E eu tô com o meu caderninho aqui para não deixar passar nada. Então, antes de ir para o segundo tópico, eu vou deixar aqui embaixo um link para você se cadastrar nas minhas cartas semanais, aí na minha newsletter. Ali são meus conteúdos, meus melhores conteúdos de forma gratuita, tá? Então se inscreve lá, vou deixar aqui nos comentários. Na descrição, na verdade. E aí, o segundo ponto é abrace o caos. Quanto mais você abraçar o caos, mais você evolui. Ponto. Quanto mais você tiver próximo ou fora do seu estado quo, a sua zona de conforto, mais você vai evoluir e mais você vai se acostumar a estar em situações de estresse. Hoje, graças a Deus e graças ao meu empenho, eu trabalho na minha casa, com a minha família, com a minha futura esposa. Consigo ter uma qualidade de vida muito boa. Só que mesmo estando num ecossistema que eu sempre sonhei, e sou muito grato por ele, eu sempre estou abraçando o caos. Como assim? Eu sempre estou me expondo a criar conteúdo, eu sempre estou me expondo a ler mais, a novos cursos, a escrever mais, a novos projetos. Cara, eu não sei qual que é o número desse vídeo, mas eu tenho certeza que para o meu primeiro vídeo, eu tive uma evolução muito, muito grande. Entende? Então é isso, espero que realmente tenha gostado. Se inscreve aqui no canal, que me ajuda bastante. Tamo junto e te vejo no próximo vídeo.